Boa noite. No programa desta quarta-feira, a gente entrevista Luiz Sérgio Monte, chefe cartorial da 33ª Zona Eleitoral de Mossoró. Vamos falar sobre o calendário para este ano de 2026. Informação para você, eleitor, viu? E mais, está definido, Babá Pereira vai ser o vice de Álvaro Dias na corrida ao governo do estado. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha a partir aqui de Mossoró, mas você em todo o Oeste, Alto Oeste, você que está acompanhando a gente em Natal, região metropolitana, a gente tem uma audiência muito boa na capital. E você de casa vai ter informações da Justiça Eleitoral. Como é que está sendo essa preparação do Tribunal Regional Eleitoral, mais em específico aqui, a 33ª Zona Eleitoral, responsável aqui por uma parte, do eleitorado de Mossoró. E você de casa pode fazer sua pergunta, enviar a sua participação no Instagram, @Cenário Político TCM, e também no WhatsApp, 988028941. Participe. Tem alguma dúvida? A hora é agora, viu? E no calendário eleitoral tem uma data específica para você regularizar o seu título de eleitor, que daqui a pouquinho o Luiz Sérgio vai explicar para a gente. Beleza? Antes de a gente iniciar aqui a nossa entrevista, tem um alô especial. Alô Giovanni e também Laurinha, da Mossoró Frutas. Rapaz, hoje chegou um pedido lá em casa, a gente fez o pedido lá com eles, todas as frutas selecionadas, uma coisa boa, viu, ô Ranilson? Você que gosta de macaxeira, pensa numa macaxeira boa, viu? Meu amigo, bem molinha, deliciosa. Rapaz, eu fiquei impressionado. Então, abacate, banana, o mamão, abacaxi, tudo de primeira, meu amigo. Eu ficou emocionado, mas é verdade. E aí, eu mando um abraço especial para eles que assistem aqui a gente no Cenário Político TCM. Às vezes não assistem nem aqui o ao vivo, viu? É a reprise, lá por volta das 10h30 da noite. E também trabalhando lá e escutando a Rádio 95 FM. Sabem de tudo que acontece em Mossoró, porque acompanham aqui a TCM. Um abraço aí para o Giovanni, para a Laurinha, todo o pessoal da Mossoró Frutas. Isso é que é bom, essa audiência que a gente tem, que realmente é de qualidade. Bem, tem informação do quadro eleitoral do Rio Grande do Norte, novidade, viu? A gente já estava cantando essa bola desde a semana passada. Lembra que a gente estava falando sobre Álvaro Dias, que foi o nosso entrevistado lá do Conversa de Alpendre? Pois é, olha essa foto aí, ó. Foto que foi publicada nas redes sociais. Rogério Marinho, aí da direita para a esquerda. Rogério Marinho, Álvaro Dias, Babá Pereira, Stevenson Valentim e Paulinho Freire. Babá é esse do meio aí, do centro. É o Antelmar Pereira, ex-prefeito de São Tomé, que foi definido hoje pelo grupo da direita bolsonarista aqui no Rio Grande do Norte como o vice na chapa encabeçada pelo pré-candidato ao governo Álvaro Dias. Então, esta foto foi hoje em Brasília. Uma reunião confirmou a escolha do ex-prefeito Babá Pereira, hoje presidente da FEMURNE, a Federação dos Municípios, como o vice junto com Álvaro. Então, é a primeira chapa definida, né? Ao que parece é isso mesmo, né? Exatamente, a primeira chapa definida desta corrida eleitoral 2026. Vai mudar? Pode até ser que mude, mas depois de divulgada a foto, depois de publicizada ali nas redes sociais dos políticos, é muito difícil que isso mude, né? Muito difícil que isso realmente tenha alguma atualização. E aí participaram, né, como eu mencionei, todos estes políticos, e a definição desse nome é vista como estratégica dentro do projeto político liderado por Álvaro Dias. Tá aí. Quem larga na frente tem alguma vantagem nesse processo todo, do ponto de vista da formação da chapa, da composição das nominatas? É isso que a gente vai analisar mais adiante. Tem evento do União Brasil no sábado. O prefeito tem dito que não vai ser ali o momento da definição de que é pré-candidato a governador, que vai apontar um vice. Bem, vai acontecer esse evento do União Brasil e partidos aliados em Natal no sábado, e a gente vai aguardar o que é que vai acontecer, né? Já o Cadu Xavier
disse ontem, em entrevista lá em Natal, que ele poderá ter como vice uma mulher. E ele mencionou 2 nomes, Larissa Rosado, que hoje preside o PSB no Rio Grande do Norte, é daqui de Mossoró, ex-deputada estadual. Ou pode ser Márcia Maia, que está presidente do antigo Desenvolve RN, né, que era uma autarquia do governo, né, de crédito. Então, Márcia Maia também, ex-deputada estadual, presidente do PDT no RN, poderá ser vice de Cadu Xavier. Ele disse que vai ser uma mulher, isso já está certo. Ou vai ser Larissa ou vai ser Márcia Maia. Então, já está aí tendo essas definições, né? Essa corrida eleitoral. Fique atento, viu? Porque uma hora aí ou outra vai surgir mais novidades, tá bom? Próximo bloco eu mostro aqui um vídeo do prefeito Alisson lá em Brasília também, para você compreender como é que está a movimentação lá pela capital federal. Vamos iniciar aqui a nossa entrevista com Luiz Sérgio Monte. Luiz Sérgio, muito obrigado, né, desde já por ter atendido aqui o nosso convite e é sempre uma grande satisfação recebê-lo aqui no cenário político. Boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite ao público de casa. Eu que agradeço o convite feito. É sempre muito prazeroso voltar aqui em ano eleitoral, há exatamente 8 meses da eleição. Hoje é 4 de fevereiro, estamos exatamente há 8 meses. A eleição acontece no dia 4 de outubro. Então, estamos aí perto de romper uma barreira importante, que é a dos 6 meses, que irá ocorrer daqui a 2 meses, né? Onde já estarão definidos aí o cenário, o tabuleiro político, né? Daqui a 2 meses, em 4 de abril. Enfim, uma série de datas que é sempre bom comentar nesse início de ano. Então, é sempre um prazer voltar aqui para tratar desses temas. Muito bem, vamos falar sobre este calendário eleitoral e você vai atender justamente o que cada data representa, significa. Mas desde que virou o ano, né, de 31 de dezembro para 1º de janeiro, tem ali uma determinação da Justiça Eleitoral com relação à divulgação de pesquisas. É muito importante a gente falar sobre pesquisa eleitoral porque muda, né? Precisa ser registrada para ser divulgada em ano eleitoral, é isso, Sérgio? Isso, desde 1º de janeiro do ano eleitoral, nós temos essa restrição imposta pela lei eleitoral. As pesquisas até então, até dezembro de 25, elas podiam ser livremente realizadas e publicadas pelas empresas, né, que fazem esse trabalho. A partir de 1º de janeiro, você tem uma restrição imposta pela legislação de que a pesquisa ela tem que cumprir uma série de requisitos e precisa ser registrada né, em órgão do TRE. Então, ele precisa fazer o registro com a antecedência que a lei exige, entregar todos os critérios da pesquisa. Algum interessado pode impugnar a divulgação dessa pesquisa. Então, enfim, as pesquisas são tratadas de um modo todo especial a partir de 1º de janeiro. Claro que a gente se refere a pesquisas eleitorais, aquelas que são feitas por empresas especializadas e por emissoras de imprensa, de televisão em geral, de rádio. A gente não está falando aqui de meras enquetes de perfis na internet. A gente vê muita enquete e, isso aqui não é proibido. Não, a enquete ainda é permitida. Vai haver um momento lá na campanha eleitoral que, inclusive, as enquetes serão proibidas. Mas, nesse momento, aquela mera enquete de um perfil está liberado, certo? A gente está falando aqui apenas de pesquisa, aquela formalizada, aquela que dá margem de erro, candidato A, candidato B. Né? Então, assim, aquilo ali, realmente, há uma série de restrições que têm que ser obedecidas, seguidas pelas empresas encarregadas desse trabalho. E por conta dessa exigência, né, da Justiça Eleitoral deste registro, quem publicar pesquisa de algum instituto sem estar registrada ou pesquisa fake, que não existe o instituto, o que pode acontecer com essa pessoa? Olha, essa é uma das infrações mais graves previstas na legislação eleitoral. Pra vocês terem uma ideia, a multa mínima prevista para essa infração é mais de R$50 mil. É uma das maiores multas que a legislação eleitoral prevê. Né? Mais de R$50 mil para o infrator, para a empresa infratora ou para o jornalista infrator, aquele que for realmente... Claro que devido processo legal deve ser aplicado. Ele é chamado numa representação, tem direito de defesa, né? Dá os argumentos dele, né? Há o julgamento, mas em sendo reconhecida a divulgação irregular, a multa mínima aplicada, salvo engano, está na casa de R$53 mil. Tá aí, então é para você ficar atento, viu? Até mesmo sobre divulgação de pesquisas aí em grupos de WhatsApp, no seu Instagram. Se não for registrada, não divulgue. Bem, vamos voltar aqui a falar sobre Brasília, porque olha o vídeo que o prefeito Alisson Bezerra publicou no Instagram
prefeito que esteve aqui por Mossoró no início da semana, mas hoje já gravou vídeo lá em Brasília, olha só. Aqui no gabinete em Brasília da nossa senadora, a senadora de Mossoró, a senadora do Rio Grande do Norte, a nossa senadora da Saúde, a nossa senadora Zenaide. Obrigado, senadores. Estamos aqui com nossos vereadores, vereador Alex do Frango, vereador Caio Freire, o nosso presidente da Câmara, vereador Genilson, aqui fazendo essa visita, conversando com a senadora. Muito que já fez, muito que já entregou a cidade de Mossoró e com certeza muito fará nesse ano e nos próximos anos. Estou aqui com esse jovem prefeito de Mossoró que está mudando a história para a saúde de Mossoró, com respeito e trabalho pelo seu povo. Esse grupo está aqui agradecendo as emendas do mandato da senadora, mas também solicitando mais para melhorar a vida do povo, gente. Meu povo, nossa senadora, a senadora da Saúde aí, apoiando fortemente o nosso hospital, inclusive equipamentos que já estão no nosso hospital, já foram emendas, recursos enviados pela senadora nesses últimos anos, que nós agora já equipamos o hospital, vai equipar ainda mais, né, e vai também ajudar no custeio do hospital municipal. Pois é, ali você viu, né, o prefeito Alisson junto com a senadora Zenaide, o presidente da Câmara aqui de Mossoró, vereadores aqui do município, né, o vereador Genilson, Caio, enfim. E a gente viu aí no finalzinho, volta só um pouquinho aqui o frame, porque aí foi publicado também como history. Olha só, o Antônio Rueda, esse da esquerda, que é presidente do União Brasil, e o ACM Neto, que é presidente da Fundação Índigo. Essa foto, esse videozinho ele publicou no history, mas ele publicou uma foto no feed do Instagram, o prefeito Alisson. E agradeceu, inclusive, o senador José Agripino, né, por colocar o partido à disposição para trabalharmos num projeto de futuro para o Rio Grande do Norte. Ou seja, o prefeito de Mossoró, ao lado do presidente do partido, presidente nacional do União Brasil, Rueda, e a ACM Neto, da Fundação Índigo. Alguma dúvida, pessoal? Volta aqui para mim. Alguma dúvida, né, de que o prefeito Alisson Bezerra está se preparando para lançar a sua pré-candidatura ao governo do estado? Nenhuma dúvida. Né? Resta saber só quando que isso vai acontecer. Será que vai ser sábado agora, no evento do União Brasil lá em Natal? Ou vai ser depois do Carnaval? Né? A gente mostrou a foto na segunda-feira do prefeito ao lado de Hermano Moraes, que poderá ser o vice. Então está tudo ali orbitando em volta dessa definição de data de quando vai ser a divulgação, né, de que é realmente pré-candidato. Mas está vindo de Brasília, pelo Rio Grande do Norte, o prefeito está articulando, né, está fazendo o trabalho de bastidor, assim como todos os outros pré-candidatos ao Executivo Estadual, né? Vamos voltar aqui à nossa entrevista com Luiz Sérgio Montes, que é chefe do cartório eleitoral da 33ª Zona Eleitoral. Neste ano, Luiz Sérgio, qual é a responsabilidade das zonas eleitorais, né, dos cartórios eleitorais nos municípios? É uma eleição estadual, né, trata-se de uma eleição geral. E qual é a responsabilidade dos cartórios, dos fóruns eleitorais? Olha, nesse ano de eleição geral, as atribuições dos cartórios eleitorais são bem reduzidas em relação à eleição municipal. A eleição municipal ela é bem mais trabalhosa para a gente. Na eleição geral, a gente tem, por objetivo, óbvio, realizar a coleta dos votos aqui de toda a zona. E para isso são necessários aí várias etapas serem cumpridas, locais de votação, alistamento dos eleitores, distribuição dos eleitores nas sessões, a preparação dos locais, o recrutamento dos mesários, a capacitação desses mesários, né, a preparação das sessões no dia anterior, tudo relacionado à coleta dos votos. Então, a gente tem por finalidade última coletar os votos e fazer a transmissão desses votos para o TSE em Brasília. Então, é apenas um trabalho de coleta e de transmissão. O que ocorre na eleição municipal é que, além de tudo isso, a gente tem uma série de outras atribuições relacionadas à parte judicial, que são os processos. Em um ano de eleição geral, não corre processo aqui na primeira instância. Os processos já têm por competência originária o TRE ou o TSE. Então, representações que visem aplicação de multa, ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo, os processos que a gente escuta falar, direito de resposta da propaganda eleitoral, tudo isso não passa pelas zonas. É tudo no TRE e, se for referente à campanha presidencial, é no TSE em Brasília. Zonas eleitorais só lidam com processos nas eleições para prefeito e vereadores. Em não havendo esses cargos em disputa, nossa missão tão somente é coletar os votos
e fazer a transmissão, o que é bem mais tranquilo do que lidar com a parte processual, que é bem mais complicada, né? Tem muitos advogados atuando, enfim, é complicada essa tramitação sempre muito célere devido ao calendário eleitoral que é muito apertado, né? E aí a gente tem os processos como qualquer outro órgão judicial. Fazer audiência, ouvir testemunha, né? Preparar o julgamento do processo, enfim. Essa é a parte mais trabalhosa que só ocorre mais no ano da eleição municipal. Como eu falei, esse ano da eleição geral é mais light para a gente. Com relação ao registro das candidaturas, isso vai tudo lá para Natal? Vai tudo lá para Natal. E lá no TRE, no caso, tem uma concentração maior de atividades. Vai pessoal do interior, das outras zonas, enfim, para colaborar nesse trabalho ou não? Hoje em dia, o registro de candidatura já é todo feito de maneira online, virtual, pelo PJE. Então, os partidos e coligações, eles dão entrada nos pedidos de registro diretamente no PJE e diretamente em suas bases. Não precisam ir a Natal para absolutamente nada. Mas quem recebe é o TRE, por meio dos setores responsáveis, que vão analisar e cada candidatura, cada pedido de registro vai a julgamento da Corte Eleitoral, composta por 7 juízes, né, que já é a competência ali originária de deferir ou não. E se houver uma negativa de registro, cabe recurso ao TSE. Né, mas a zona eleitoral não participa desse registro, como não participa de qualquer outro processo judicial que tramite referente a essa eleição desse ano. Luiz, tem um prazo muito importante voltado para os eleitores, que agora no início de maio. Nós estamos em fevereiro, março, abril, maio, que é da regularização do título. Que data é esta e o que o eleitor precisa ficar atento? Quando houver essa data, eu diria que é a data mais importante de todo o primeiro semestre do ano eleitoral. É a data voltada para o eleitor, 6 de maio. O eleitor ele tem que registrar essa data na cabeça, 6 de maio. E agora a gente sempre pede que ele vá o quanto antes, não deixe para a última hora. Você acompanha a eleição aqui há muitos anos, você sempre vê o tumulto que é, a multidão que vai no último dia, no penúltimo dia. O nosso prédio sequer comporta tanta gente dentro do prédio. A gente tem que botar essas pessoas do lado de fora do prédio, organizar uma fila com pessoas expostas ao sol ou à chuva do lado de fora, porque é impressionante como as pessoas só deixam para a última hora. E olha que a gente faz todo um trabalho de divulgação, passa pelos órgãos. Queria até aproveitar a audiência aqui do seu programa e fazer aqui esse chamamento ao eleitor para que ele nos procure já nessa época. O atendimento agora num período como esse, fevereiro, março, o eleitor não passa lá mais do que 15 minutos para ser atendido, faz lá o atendimento bem rapidinho, já sai de lá com o seu título de eleitor. Se ele deixa para os últimos dias, mano, ele chega a passar 4, 5 horas, até 6 horas já espera. Tem gente que chega de manhã, né, quando vai atender já é pelo final da tarde, no meio da tarde. São 6 horas de espera para poder tirar um título de eleitor, coisa que nessa época a gente faz em 5, 10 minutos lá, ele resolve. Então fica aqui esse chamamento nosso para não deixar para a última hora. Hoje em dia nós também oferecemos a possibilidade da entrada pela internet. O eleitor tem à sua disposição o autoatendimento no site do TSE. Ele pode dar entrada em pedido de transferência, em pedido de alteração de local de votação, em regularização de pendência, alteração no seu nome se eventualmente estiver errado. Tudo isso ele faz de maneira totalmente online hoje em dia. Agora, aquele que vai tirar o primeiro título, aquele jovem que vai tirar o primeiro título, ele pode dar entrada pela internet. Mas ele tem que completar a operação indo lá, no prazo de 30 dias, a contar do dia que ele protocolou, porque é necessário que nós venhamos a coletar os dados biométricos dele, né? Colher todas as digitais e bater sua fotografia. Então, aquele que vai tirar pela primeira vez, não há outra maneira, ele tem que ir lá. Mas os demais que vão transferir título, mudar local de votação, regularizar pendências, que já têm esses cadastros biométricos cadastrados, basta tão somente dar entrada pela internet. É mais uma ferramenta à disposição. Mas claro que quem preferir ir presencialmente, o nosso atendimento no Fórum Eleitoral é sempre de segunda a sexta, de 8 a 1 da tarde. E na parte da tarde também nós temos o atendimento no nosso box instalado na Central do Cidadão do Centro, não é o da rodoviária. No box da Central do Centro, a gente tem um box lá que faz o atendimento da parte da tarde. Começa ali por volta de meio-dia e meia, e vai até por volta ali de 5h30 da tarde, 6 horas. Né? Então, o eleitor também tem à sua disposição o nosso box instalado na Central do Cidadão do Centro. Lembrando que o Fórum Eleitoral fica aqui na Abolição 2, né? Quase em frente à Igreja de Nossa Senhora de Fátima, muito fácil a localização. Um abraço aí para todos os servidores
do TRE aqui de Mossoró. Um abraço para todos que atuam, né, na Justiça Eleitoral, que tenho certeza que muita gente está acompanhando aqui a gente e todos os servidores recebam um abraço aqui do cenário político TCM. Luiz, você falou um ponto interessante que é do título, né, para o jovem. O jovem ele só pode dar entrada no título com 16 anos completos? Na verdade, o TSE alterou um pouquinho essa regra e disse que a partir dos 15 anos o jovem já pode tirar o título. Então, fez 15 anos, já pode tirar, desde que complete 16 até o dia do primeiro turno, né? Agora, como esse ano tem um segundo turno, se ele também completar entre o primeiro e o segundo turno, ele já pode tirar agora. Agora ele tem que fazer isso agora, ainda com 15 anos. Porque, como eu falei, depois de 6 de maio, a gente não faz mais qualquer atendimento ao eleitor. O cadastro fecha. Então, aquele jovem de 15 anos que vai fazer 16 até o dia 25 de outubro, ele já pode tirar o título agora. E tem que fazer isso até 6 de maio se quiser votar, porque no caso dele não é obrigatório. O voto só é obrigatório quando o eleitor completa 18 anos, né? Então, agora, se ele for completar aniversário entre o primeiro e segundo turno, ele só vai estar apto a votar no segundo turno e não no primeiro, né? Digamos que ele aniversaria dia 18 de outubro. Ele não vota no primeiro, mas vota no segundo. Então, ele já pode tirar agora. Então, o eleitor, a partir de 15 anos, o jovem de 15 anos já pode se alistar agora nesse período e precisa também estar atento a esse prazo de 6 de maio. Luiz Sérgio, tem uma outra data também que a gente está atento, que é com relação às mudanças partidárias. Vai vir ainda o período da janela, onde quem tem mandato parlamentar vai poder mudar sem sofrer ali o impacto, né, da fidelidade partidária. Mas qual é essa data que é preciso estar afiliado a um partido, estar regularizado a um partido eleitoral para poder concorrer às eleições? Primeiro é importante esclarecer que esse prazo ele se aplica exclusivamente para aqueles que detenham mandatos legislativos e foram eleitos no sistema proporcional. Então, isso se aplica a quem, na prática? Aos deputados estaduais, aqui no estado, por exemplo, são 24, aos 24 deputados estaduais e aos 8 federais. Somente se aplicam a eles. É um prazo que é oferecido pela legislação a eles, aos 24 estaduais e aos 8 federais, para que eles possam migrar de um partido para outro sem correr o risco de infidelidade partidária. Porque já há alguns anos consolidou-se o entendimento de que aquele que muda de partido sem ter uma justa causa, ele incorre numa infração chamada infidelidade partidária e pode vir a perder o mandato. Então, é uma espécie de blindagem, daí chama-se de janela, a janela partidária. A gente vai ver aqui muita movimentação dessas pessoas, dos 24 e dos 8, entre os dias 4 de março e 3 de abril. 4 de março a 3 de abril, que é um período ali, os 30 dias que antecedem os 6 meses da eleição. Então, eles têm esse prazo exclusivo para eles, para que eles possam migrar de modo tranquilo, sem correr risco de vir a perder o atual mandato. Mas quem já tem mandato e quem não tem mandato vai concorrer, precisa estar afiliado até quando? Quem não tem mandato tem até o dia 4 de abril, 6 meses antes da eleição, para definir por qual legenda vai se candidatar. E esse prazo também é importante porque, além de estar inscrito, ele também tem que estar domiciliado eleitoralmente no estado pelo qual ele quer se candidatar. Então, a lei eleitoral também exige que os 6 meses antes devem ser observados de domicílio eleitoral e de filiação partidária. Né? A gente está tratando de eleição geral esse ano, então, se você vota, por exemplo, em Aracati, no Ceará, e quer ser candidato a deputado pelo Rio Grande do Norte, você tem até o dia 4 de abril para fazer essa transferência do domicílio eleitoral. É uma outra mudança importante, mudar o domicílio e se filiar a um partido aqui. Bem, uma interdição viária acontece nesta quarta-feira, dia 4, na Avenida Abel Coelho, aqui na Abolição, no trecho ali que compreende entre a BR-304 até a rua Ezequiel Fernandes, nas proximidades do viaduto. Está passando ali por uma obra de drenagem. Vamos acompanhar na reportagem. Desde as 6h30 desta quarta-feira, dia 4 de fevereiro, uma intervenção viária na Avenida Abel Coelho
No trecho que compreende a BR-304 até a rua Ezequiel Fernandes, no sentido centro-abolição, nas proximidades do viaduto, ela acontece nessa área. O motivo da interdição é a melhoria do sistema de drenagem da via, por ser um local de alagamento nas chuvas. A Prefeitura busca uma solução para quem trafega nesta região, para que nas próximas chuvas a via não fique alagada. O motivo principal dessa obra aqui nessa área é porque os períodos de chuvas estão chegando e essa é uma região que alaga e fica muito dificultoso, né? Muita dificuldade para os motoristas passarem, ciclistas, motociclistas, os pedestres também. Então eles estão aqui providenciando essa obra, vão colocar novas manilhas para que essa água da chuva escoe com mais facilidade, com mais rapidez nesse trecho, para que não prejudique tanto aí a vida, né, de quem trafega nessa região. A Secretaria de Infraestrutura está promovendo aí uma melhoria, principalmente na parte de captação de água, serviço de drenagem. Por conta disso, foi feito vários planejamentos, várias hipóteses, e a única circunstância cabível aqui para a região é justamente a intervenção total, por conta do corte que está sendo feito aqui na região do asfalto. Você que precisa trafegar nesta região, tenha muita atenção. Busque outras rotas, outras ruas. E aí, pessoal, a gente tem algumas rotas alternativas, porque você que vem do centro da cidade, em direção ao bairro, chegou antes do viaduto, vai ter que dobrar em direção a Lauro Monte, dobrar à direita. E você que vem da BR, na marginal, ali da região do Hotel Termas, não consegue também acessar a Bel Coelho, também tendo que retornar. E aí a gente aponta duas rotas aí importantes como alternativa. Uma via próxima ali ao Hotel Termas, próxima à rotatória, a José Maria de Souza Luiz, dá acesso à parte do bairro. E nós temos uma outra região, uma outra via, próxima ali ao Hospital do Câncer, a Isauro Rosado, que também você possibilita você acessar o bairro como rota alternativa dessa região. A previsão para o final da obra é para quinta-feira, dia 5. Pois é, hoje eu mesmo já tentei passar ali, né, próximo a Abel Coelho, não consegui, tive que fazer o retorno e estava prejudicando ali o trânsito até na Lauro Monte, porque o pessoal não estava podendo, né, entrar para a abolição. O pessoal tinha que arrodear lá pela Lauro Monte, estava dando trânsito lento ali por volta da rotatória do Termas, então o trânsito está muito complicado ali naquela região. É bom ir com paciência, com calma, porque você vai chegar. Agora, se for com a história de querer fazer coisa errada, né, tanto você pode levar uma multa, né, quanto causar um acidente, se ferir, que é muito pior, né? Então vamos ter calma aí, porque esse transtorno agora é para resolver um problema que é muito grave. Porque quando chove ali, fica tudo mesmo cheio de água, né? Ao ponto de causar acidentes com mortes e até mesmo dar problema em carro, em moto, enfim. Então, realmente é uma obra muito necessária. Começou hoje, vai terminar amanhã e a gente espera que termine já para voltar tudo normal, não é verdade? Bem, vamos voltar aqui a nossa entrevista com o Luiz Sérgio, mas nós temos aqui, o Luiz, uma outra data, né, voltada aqui para os políticos também, né, que é com relação às convenções partidárias, né? O que a convenção ela aponta no processo eleitoral? Por que ela é importante? E qual é o período ali para a realização destes encontros partidários? Olha, as convenções partidárias, elas são as assembleias dos partidos por meio das quais o partido define de uma vez por todas quem serão os seus candidatos no pleito de outubro e a formação de eventuais coligações. Então, ela serve para essa finalidade. O partido definir quem são os candidatos, quem é a sua chapa majoritária, proporcional, se vai fazer coligação na eleição majoritária. Então, ele define tudo isso, lavra-se uma ata. A gente sabe que, na prática, muitas vezes, esses candidatos são definidos antes, em reuniões, né? Quando chega-se o dia, já está praticamente tudo definido. Então,
Então, fica como se fosse até um ato homologatório. Vamos homologar aqui o que já foi definido. Na prática, a gente observa muito isso. Mas a legislação trata o momento como obrigatório, tem que ser feito entre 20 de julho e 5 de agosto, exatamente dentro desse período, e tem que se lavrar uma ata, local, hora, quem foram os candidatos escolhidos por aquela legenda, se vai fazer a coligação ou não, com qual partido. Então, tudo isso é lavrado. Então, tudo isso ocorre numa época própria, entre 20 de julho e 5 de agosto. Depois tem um período ali, acho que de 10 dias, para o registro... Para o registro. Que se vence no dia 15 de agosto, Sim. Finalizado o dia 5, os partidos têm um tempo aí para juntar documentação, é muito documento, é muita coisa para preparar, arrumar. Até o dia 15 ele chega para protocolar isso no PJE. Né? Ele chega até o dia 15 para entregar, porque no dia 16 já se inicia a campanha eleitoral na rua e na internet. Campanha eleitoral, pedido de voto mesmo. Na rua, na internet, o corpo a corpo, a caminhada, a passeata, a distribuição de material gráfico, tudo a partir do dia 16 de agosto já é liberado. Né? Então, eles têm até o dia 15 para registrar e um dia depois já pode iniciar a campanha. A campanha, meu amigo, é realmente o moído, viu? É o pedido de voto, é o jingle, é a dancinha, é a foto, é o beijo. Pois é, a partir do dia 16 de agosto. 16 de agosto. Luiz, então, a partir do dia 16 de agosto, como é que fica a fiscalização destes atos políticos, né, em busca do voto? Vai poder tudo ou ainda há restrições? Porque agora, nesse período de pré-campanha, tem algumas limitações. A principal delas é pedir voto. Isso. E a partir do dia 16 de agosto, que pode pedir voto, o que é preciso ficar atento justamente para não cair aí em alguma irregularidade? Isso. Nesse momento, a gente está na etapa do calendário eleitoral onde você pode se apresentar como pré-candidato, pode divulgar propostas, pode defender sua biografia, pode falar sobre o seu passado político, mas você não pode pedir votos dirigidos ao eleitor. Né? Você não pode se dirigir ao eleitor pedindo apoio, contando com, né, o apoio do eleitor, pedindo votos. Então, isso aí está proibido. A partir do dia 16 de agosto, se inicia a campanha na rua e na internet. E aí sim, a partir daí, o eleitor pode se dirigir ao eleitor. Agora, claro, ele tem que observar uma série de restrições acerca da propaganda eleitoral. Como, por exemplo, carro de som, não pode sair divulgando individualmente a campanha de ninguém. Claro que o carro de som é permitido só nos eventos, como carreatas, passeatas, comícios. Então, o carro de som, ele só pode andar em eventos. Aquela chamada baratinha que a gente chamava antigamente, aquele carro de som, aquilo está proibido já há muitos anos. Né? O material gráfico que ele usar para distribuir lá, né? Ele tem que ter o CNPJ de quem contratou, a empresa que confeccionou, a tiragem do material, né? A caixão da propaganda nos carros, nos veículos, tem o tamanho máximo, né? A do vidro traseiro tem que ser microperfurada. Enfim, é uma série de proibições. Vias públicas, né? Equipamentos públicos como postes, semáforos, não podem conter propaganda eleitoral, paradas de ônibus não podem conter. Daí a gente ainda vê muito, né, adesivo colado, e a gente aqui no nosso trabalho tem que sair realmente recolhendo esse material que está irregularmente colocado em parada de ônibus, semáforo, postes, né, porque é proibido, porque trata-se de equipamento público. Uhum. Luiz, uma curiosidade que eu tenho, porque nessas eleições gerais, nós temos alguns, por exemplo, candidatos a deputado federal, vamos dizer assim, que ele tem ali, na verdade, a base eleitoral dele em Natal. Mas ele quer pedir voto em Mossoró, ele precisa de voto em Mossoró também. Então, esse deputado federal, ele pode colocar a militância dele para entregar panfletos, para rodar com carro de som nos bairros, para fazer a campanha sem a presença do político? Pode. Não há necessidade do candidato estar presente, não. Muita gente confunde essa regra do carro de som dizendo que é necessário que o candidato esteja presente. Não é necessário. Você pode fazer um evento político partidário com a militância daquele candidato sem que ele esteja presente. E isso é muito frequente, Vanúvio, na campanha presidencial. País do tamanho do Brasil, como é que aquele que está disputando a presidência pode estar em vários locais? Então você espera que realmente vai ter aqui carreatas, passeatas relacionadas à campanha presidencial e o candidato não vai estar presente. Isso faz parte, é plenamente admitido. Agora, claro, ele está sujeito às regras aqui, né, de agendas, para não haver conflito de rota, né? Então, assim, os representantes daquela candidatura aqui na cidade têm que participar das reuniões que a gente faz semanalmente, junto com a comissão de policiais, para definir as áreas da cidade e os horários em que os eventos serão realizados. São muitas carreatas, caminhadas acontecendo ao mesmo tempo, sobretudo nos finais de semana, dia de sábado,
E é preciso que a gente faça essa separação por bairro, por região da cidade, para que não haja ali uma colisão de uma carreata com outra. Um abraço aqui para o João, diretor da UPA. Quem também está aqui é o Luiz Ares. Valeu aqui o meu amigo Cosme Roque, está dizendo que amanhã tem texto de Mãe Rainha às 18 horas. Obrigado. O Niel do Sumaré, junto lá com Dona Dita, obrigado pela participação. E o Raimundo Nonato Cinquentinha está dizendo que em 2020 os candidatos foram multados por mau uso da internet. E aí, em 2024, o fenômeno se repetiu. A internet multa e tem mais agora a inteligência artificial, né, Luiz? Isso. Na verdade, o Cinquentinha está se referindo a uma multa que foi aplicada a mais de 150 candidatos que usaram da internet, Facebook e Instagram, sem ter registrado a página no sistema nosso lá do TRE. Por lei, a propaganda do Instagram e do Facebook, ela é permitida. Você pode usar, desde que você tenha feito o registro do link, do endereço que você vai usar para veicular aquelas propagandas. Então, poucos candidatos se atentaram a isso. E aí, o Ministério Público Eleitoral entrou com várias representações, centenas, eu diria, e, em média, mais de 150 foram multados. Essas multas, muitas delas estão parceladas e tem gente pagando até hoje. Isso foi na de 2020. Na de 2024, o fenômeno não se repetiu. Ninguém infringiu, pelo menos não chegou nenhuma denúncia, nenhuma representação. Então, em 2024, ou seja, o efeito pedagógico lá de 2020 surtiu efeito. Em 2024, a gente não teve essa infração. Muito bem. Mas continua, né, com essa atenção nas redes sociais. A regra continua valendo para esse ano. Pois é, e não é terra de ninguém a internet. Isso. A política. A internet é cheia de regras. Muito cuidado com os impulsionamentos que forem feitos, porque você pode externar a sua opinião política, a sua preferência nas redes sociais. Isso aí está garantido pela liberdade de expressão. Mas muito cuidado no impulsionamento que você fizer acerca disso, porque o TSE entende que impulsionamento só pode ser feito a favor do candidato. Você não pode fazer aquele impulsionamento, aquele pagamento à rede social para multiplicar, para dirigir críticas a adversários. Então, inclusive está em discussão agora no TSE, se na resolução desse ano, que ainda está sendo feita, se o TSE vai admitir que críticas à gestão pública possam ser feitas sem que se configure essa infração. Ou seja, o camarada poderia fazer o vídeo na rede social, impulsionar, pagar a rede social, desde que ele dirigisse apenas críticas à gestão pública, sem haver ali o posicionamento claro contra o candidato. Porque o que a lei diz é que a propaganda impulsionada só pode ser feita a favor. Você não pode se valer da propaganda impulsionada, aquela que é paga nas redes sociais, para difamar alguém, para ser contrária a alguém. E essa infração nós tivemos aqui em 2024. Alguns candidatos se valeram das redes sociais em época de campanha e divulgaram vídeos criticando, combatendo o adversário. Isso aí a lei não permite. Luiz Sérgio Monte, chefe do cartório da 33ª Zona Eleitoral aqui de Mossoró, vai voltar outras vezes aqui no nosso cenário político, lá na 95 FM, porque tem conhecimento, sabe de tudo sobre a legislação e sobre como vai funcionar esse processo eleitoral e traz de forma clara, precisa para você, nosso telespectador. Luiz, muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Vanucci, o convite. Ficou faltando a gente falar sobre o voto em trânsito. Exatamente. Mas como é mais lá na frente, já é dentro da campanha eleitoral, já ali em agosto, é algo que a gente pode tratar mais à frente. Até para não confundir a cabeça do eleitor com o alistamento agora nesse começo do ano. Muito bem. Então, realmente faltou isso aí, mas vai ter voto em trânsito, viu, pessoal? Luiz, muito obrigado. Até a próxima. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Boa noite a todos. Até amanhã. Um abraço.